Ok, agora nós vamos ver a tarefa fazer buraco para implantação de poste. Então, a abertura do buraco para a implantação do poste, quando da construção e manutenção de rede de distribuição, é uma tarefa que requer determinados cuidados. Por quê? Porque o material que nós vamos estar usando, ele é muito pesado e isso necessita de um equipamento que é o nosso guindalto. Bom, quando da colocação do poste, nós já temos que verificar qual é a posição em que o poste deve ser instalado na rua. Se ele vai ficar na posição normal ou se vai ficar na posição de topo. O que quer dizer? Então, quando ele está com a parte lisa voltado para a rua, ele está na posição normal. Quando ele está com a parte cavada voltado para a rua, ele está na posição de topo. Essa posição é que ele recebe o maior esforço, né? A que será a estrutura submetida. A técnica a ser empregado deve ser definida em função do número de locação. Então, quando você vai abrir o buraco, existem duas técnicas. Ou você utiliza-se da cavadeira articulada bate-tira, ou você vai utilizar também a perfuratriz. Então, o número de cavas que você vai executar é que você vai definir que técnica que você vai usar. Bom, primeiro, para ser definido, né, a colocação, né, a abertura do buraco, você tem que ter primeiro o croquis na mão, né, você tem que ter o projeto, ou o croquis, a trena, você tem que ter a baliza para dar o alinhamento, você tem que ter o piquete, né, em locais calçados, você tem que usar um giz para marcar o local aonde você vai fazer o buraco e a marreta para enfiar esse piquete, se caso necessitar. Bom, a execução, então quando você vai executar o buraco na planta, antes de fazer, você tem que observar, né, portões de garagem, você tem que ver se no local onde se vai abrir o buraco, se não tem água, esgoto, se não tem tubulação telefônica, né, e tem que estar uma distância do alinhamento predial, isso é normatizado, e também não pode ficar muito na esquina. Então a distância da esquina tem que ser no mínimo de 2 metros, de 2 a 5 metros, onde há cruzamento, e no máximo 10 metros desta. É competência do técnico, né, o responsável pelo projeto, a verificação, né, quando ele faz o projeto ou o croquis, da existência de água, de esgoto, né, do garagem, do portão, né. Então, mas isso não exime o eletricista, quem for fazer, da responsabilidade também de fazer este buraco. Bom, a locação do buraco, ela é feita em cima de uma norma, né, que é uma norma de locação, que é utilizado a norma RDA. Então, no capítulo Introdução Geral, né, afastamentos mínimos, nós utilizamos lá em condutores de solo para as distâncias que devem ser resguardadas. Então, olhando lá na norma, nós vamos observar que nós temos a calçada, e a calçada, ela tem ou menor que 2,5 metros ou maior que 2,5 metros. Vamos supor que a calçada, ela tenha lá no caso a 2,5 metros, menor ou igual a 2,5 metros. Então, a minha cota N vai ser 35. O que é 35? Seria 35 centímetros do meio do poste até a guia, no caso meio fio. Se o poste for muito grande e ele vir a ter dificuldade de abrir o buraco, né? O buraco pode entrar
em cima da guia, fica em cima da guia, então aí nós usamos a cota O, que é a distância da guia até o poste, que vai ser de 15 centímetros. Se nós tivermos uma calçada maior que 2,5 metros, aí a minha cota N passa a ser 50 centímetros e a minha cota O vai ser 20 centímetros. Então, essas duas cotas, tanto para a calçada de 2,5 metros como a calçada maior que 2,5 metros, ela serve para as duas tensões, tanto a 13 como a 34. Então, na execução do buraco, marcar o ponto aonde vai ser feito o buraco, plantar o piquete, fazer a marcação com giz, no caso, locais calçados, dimensionar a profundidade da largura do buraco. Então, conforme a BNT estipula lá nas suas normas, né, a profundidade do buraco vai ser P igual o comprimento do poste dividido por 10 mais uma constante de 60 centímetros. Então, essa é a fórmula utilizada para se chegar à profundidade. Ou você pode pegar o comprimento do poste, 10% deste poste, né, do comprimento desse poste, mais 60, nós vamos ter a profundidade do buraco. Bom, nós temos um exemplo aonde nós mostramos ali a profundidade mínima do buraco de implantação de um D150 10,5. Então ele tem lá o P é igual a L dividido por 10 mais 60, onde o L, que é o comprimento, seria 10,5. Então 10,5 dividido por 10 vai dar 1,05 metro, mais 60, 1,65 metro. Então a profundidade para um poste de 10,5 metros seria 1,65 metro. A largura do buraco, normalmente ela é estipulada de tal forma que possa permitir que após a implantação do poste eu consiga socar esse poste no local. Com isso eu utilizo normalmente 30 centímetros a mais, isso quer dizer, vai ficar 15 centímetros de cada lado do poste para mim poder ter condições de socar esse poste. Então nós temos no circular, ele é o diâmetro, né, do poste, então o diâmetro mais 30, e no poste duplo T é a diagonal do poste mais 30 centímetros. Então isso me permite que eu consiga socar o poste, fazendo com que ele fique com a abertura boa para mim poder socar e com o comprimento que está na norma, que seria 10% de L mais 60. Bom, após a locação e a definição do buraco, né, implantação do poste, escolher-se-ão as ferramentas e os equipamentos. Bom, aonde é a calçada, quando eu vou abrir um buraco numa calçada, eu quebro só o suficiente para se fazer o buraco. Lembrando sempre que após a implantação do buraco, nós temos que refazer essa calçada. Bom, nós encontramos hoje, para se fazer buraco de poste, terreno mole, firme, brejo, terreno arenoso e também rocha, né? No terreno, para execução em terreno firme, né, nós ajustamos ele com a cavadeira articulada, vamos esquadrejando ela, né, com a cortadeira, proceder a forma, né, até atingir a profundidade mínima. No banhado, nós temos que levar alguns cuidados para que ele não desbarranque durante a confecção do buraco. Então, para isso, nós usamos escora de madeira, né?
Já em terreno arenoso, no caso local onde tem muita areia, nós também usamos a técnica de colocar uma manilha. Então a gente põe uma manilha de boca para cima, que seja de largura para que eu possa tirar a areia e fazendo o buraco. Isso é uma outra técnica utilizada em locais arenosos. Em rocha, aí nós pode ser pequenas pedras, né? Então aí eu uso a alavanca para retirar, né, ou quebrar essas rochas, né? E agora, quando for rocha compacta, então aí há necessidade de uma pessoa habilitada para o uso de explosivo. Então abre-se pequenos buracos aonde vamos colocar dinamite e aí nós detonamos para poder abrir o buraco e implantar o poste. Ok, pessoal. Então nós verificamos que nós abrimos o buraco. Agora nós vamos implantar esse poste no buraco que a gente acabou de fazer. Então, a primeira coisa que nós temos que ter a preocupação é quem vai operar o equipamento, o guindalto que vai levantar esse poste. Então, a pessoa que for levantar, ele tem que estar habilitado. Bom, o operador que vai operar esse equipamento, ele tem que ter conhecimento do gráfico que vai estar junto ao guindalto. Então o gráfico mostra a capacidade que o equipamento tem para levantar estes pesos, né? Esses postes. Bom, os guindaltos atuais, eles têm, né? As concessionárias usam um guindalto de 6, 8 e 12 toneladas. Então tem várias capacidades, né, que esses guindaltos pode levantar. A capacidade dele, nominal desses guindaltos, eles são fixados em toneladas por metro. O que significa que a carga máxima a ser erguida deve ser proporcional à distância que o braço do guindalto alcança. Bom, nós temos aqui uma tabela aonde na primeira coluna vocês observem que quanto mais próximo o guindalto está a carga está mais próxima do guindalto, do eixo, na verdade, do guindalto, da coluna, né? Quanto mais próximo, mais carga eu consigo elevar. Então, na segunda coluna, vocês observem que conforme vai aumentando a distância, vai diminuindo a carga que o meu guindalto pode levantar. Então, se alguém tiver dúvida, simplesmente pega o peso que vai levantar, divide a distância, né, a capacidade do guindalto, o M, né, dividido pela distância, e você tem o valor exato de quanto que você pode levantar. Também é utilizado, essa tabela ela é utilizada para todos os tipos de guindalto. Bom, nós temos ali, o operador deve observar também, né? Aqui tem alguns exemplos, né? Alguns guindaltos hoje utilizados pelas concessionárias, pelas empreiteiras. Tem ali o alcance máximo na segunda, né, coluna, tem o alcance mínimo nas colunas e a capacidade dos equipamentos. Então, se ele quiser fazer os cálculos, faz na hora lá, né, para não ocorrer o erro de ter que levantar e o guindalto travar lá, né, por questão de segurança. Bom, temos também uma tabela de poste já, né, definida. Isso aqui é uma tabela que o fabricante fornece, né, onde tem o peso, né, de todos os postes. Então, você olhando nessa tabela, você já consegue calcular para saber se o guindalto consegue levantar esse esforço, né, esse poste que você vai implantar. Bom, a implantação do poste,
deve ser feito primeiro uma inspeção no local aonde eu vou implantar o poste, sinalizar, isolar, né? Posicionar o caminhão do poste na posição de iniciar o levantamento. Depois de posicionado, eu vou calçar as rodas, né? Eu travo, né? Puxo o freio de mão. Além de puxar do freio de mão, eu tenho que calçar as rodas. Depois eu vou utilizarmos de calços, né, para apoiar o estabilizador em cima, né? Então eu coloco pequenos calços, né, umas madeiras, para fazer com que o meu guindalto fique estabilizado quando do levantamento do poste. Instalar uma eslinga, né, ao redor do poste, quando você vai levantar ele. Essa eslinga, ela deve ficar aproximadamente 10 centímetros acima das marcação do ponto de equilíbrio do poste. Então o poste ele tem um ponto de equilíbrio e essa eslinga um pouquinho, uns 10 centímetros acima, fazendo com que a base do poste fique mais pesado do que o topo, uma vez que nós vamos implantar esse poste, e esse poste já tem que estar na vertical. Bom, inicia-se, né, com um eletricista ou com 2 eletricistas, dependendo do tamanho do poste. Nós iniciamos ele com um eletricista ou com 2 eletricista, né? E vamos fazendo com que ele sempre fique junto ao chão até chegar no buraco. Então, quando chega no buraco, nós vamos enfiar ele dentro, né, do buraco mesmo, não deixar a mão, né, embaixo do poste, evitando acidentes. Bom, instalar o poste no centro da cava, deixando a face com as especificações, preferencialmente do lado da rua. Ah, mas eu estou colocando, na verdade, eu estou intercalando o poste. Quando eu estou intercalando o poste, aí essa intercalação, a especificação, ela deve seguir a mesma dos postes já instalados. Então, se a especificação está para o lado da calçada, então esse poste tem que ser implantado com a especificação para o lado da calçada. Mas preferencialmente sempre deve se colocar para o lado da rua. Verificar o engastamento do poste, né? Se está ok. Então, depois de colocado o poste, nós aplumamos ele com o auxílio de um plumo, né? Então, antes de se socar, né, coloca-se com o auxílio de um plumo, vê a face dele, né, se está a virada, né, se está ok, coloca-se camadas de terra de aproximadamente 20 centímetros e vai socando, né, até chegar mais ou menos um terço. Aí nós verificamos novamente o plumo, a face, e está tudo ok, nós continuamos, né, a implantar, né. Nós temos hoje, para levantar o poste, 2 eslingas. Nós temos as eslingas de cabo de aço e as eslingas de poliéster, tá? A eslinga de cabo de aço, ela tem alguns inconvenientes, né, que vem a ser, com o uso constante, a mesma solta farpas, né? Dependendo da bitola dessa eslinga, a carga sendo muito pesada, ela dobra e dificulta o retorno, né, na sua forma original. Quando apoia a carga em algum lugar, a eslinga de aço ela pode escapar do gancho que não tenha trava, né? Então o gancho do guindalto ele tem que ter uma trava, porque se não tiver a trava, ele poderá vir a soltar-se caso a base do poste apoiar no chão, porque a eslinga de aço ela é muito dura e ela pode escapar, né, desse gancho.
Então ocupa muito lugar de armazenamento, qualquer situação, ou mesmo mantém uma conexão elétrica, né, entre o equipamento içado e o guindalto ou talha, aumentando o risco de acidentes. Bom, nós temos a slinga de aço, de poliéster, né, que é uma slinga especial, já ela é confeccionada de poliéster, tem slingas que suportam até 300 toneladas, né, elas podem ser utilizadas também para levantamento de poste. Então, sua aplicação deve ser obedecida à capacidade conforme descrita. Então, ela tem umas tabelas onde as várias formas, né, várias situações em que as slingas podem ser adotadas para levantar peso. Nós temos ali de 1.000 quilos até 100.000 quilos, né, para levantar com esses tipos de slingas. Então, temos também slingas utilizadas para tracionar, né? São dois tipos de slinga, para levantar peso e para levantar transformadores, né? Também utiliza-se slinga. As vantagens das slingas são a alta resistência a trilhamento elétrico, fácil manuseio, facilidade no armazenamento, facilidade na verificação de qualquer anomalia e o alto coeficiente de segurança. Bom, quando eu for levantar uma carga onde exista pontos metálicos, né? Então eu tenho que usar uma sapatilha para proteção dessa slinga. Então a slinga de içamento possui a proteção abrasiva também, né? Que é utilizada para a proteção da slinga. Então ele tem uma proteção para não haver o contato da slinga direto com o concreto, no caso, né? Utilização dessa slinga evitarão futuros acidentes, né? Deverão agora o tipo de engastamentos. Então veremos agora, né, o tipo de engastamentos. Então, quando da construção da rede de distribuição aérea, uma das tarefas difíceis de determinar é o tipo do engastamento. Qual é o terreno que eu vou encontrar lá, tá? Então, como nós temos já várias experiências, tá? Nós determinamos algumas dicas, né, para quem for trabalhar com isso. Então, o engastamento simples, né, que seria simplesmente só abrir o buraco, colocar o poste e colocar a terra lá dentro, né? Então, ela é implantada até a poste de 600 decanewton. Então, até 600 decanewton, nós utilizamos um engastamento simples, né? Nós temos também a execução do engastamento, simplesmente é conferir o plumo, o alinhamento e a face do poste, colocar camadas de terra em 20, quando chegar a 1/3 do poste, socar, verificar novamente o plumo, né, a face, e executar todo o engastamento. Então esse engastamento é o mais simples de todos. Já o base reforçada, ele utiliza-se de duas escoras, na verdade, né? Primeiramente, a aplicação da escora no poste, ele é colocado uma escora do lado oposto ao tracionamento e uma do lado do tracionamento, a 30 centímetros de profundidade. Então nós chamamos isso de escora ou estáio do subsolo, né? Que é a escora com base reforçada. Esse tipo de engastamento, ele é utilizado nos postes B300 e B600 e ele é utilizado em grandes ângulos, derivações ou fim de linhas, né? Temos também nós temos também o base concretada, que é colocar concreto em volta, né? Então, quando a estrutura é submetida a um esforço muito grande de tracionamento, né, é adotado poste de resistência igual ou superior a 1000 decanewton,
normalmente em fins de linha ou grande ângulos. Então nós utilizamos aí o concreto. O concreto ele tem duas maneiras de se fazer, né? Coloca-se primeiro uma lona em volta, né? Então, para evitar a aderência do concreto, se coloca-se uma lona em volta. Depois de colocado essa lona, nós conferimos o plumo, o alinhamento à face, colocamos o concreto num volume numa porção de 1 volume de cimento, 3 volumes de areia e 5 volumes de pedra brita número 2. Depois de feito esse concreto e ele totalmente concretado, nós vamos esperar, aguardar, né, 12 dias para poder fazer a tração. Ah, mas a rede precisa ser feito uma tração antes dos 12 dias. Então aí se obrigamos a fazer um stay provisório e após os 12 dias nós tiramos o stay e ele se mantém de pé. E aí nós temos também, no caso, uma estrutura quando nós vamos montar no meio do banhado. Então, no caso, quando nós vamos colocar ela no meio do banhado, há necessidade de se deixar esse poste de pé lá, né? Porque a terra não suporta, né? Quer dizer, não vai segurar essa estrutura. Então, o que a gente faz? A gente faz uma cava de areia. A gente abre o buraco com as escoras para que não caia, põe uma placa de concreto ou um pé de poste, né, um pedaço de poste no fundo dessa cava e apoiamos o poste em cima para evitar de que ele afunde. Depois, nós colocado, né, essa escora, nós vamos alinhar ele, a face do poste, e colocamos areia de construção, essa areia que nós usamos na construção. Então nós vamos colocar em camadas, socando com água, né, até atingir 1/3. Aí verificamos novamente o plumo, a face, e aí completamos ele, né, até o final. E depois de feito toda a compactação da areia, nós recolhemos as ferramentas e está pronto a tarefa. Ok, pessoal, agora nós vamos ver a parte de nova tecnologia que está entrando hoje na rede, né, de distribuição, que é o poste de fibra. Bom, nós abordaremos o poste de fibra, né? Hoje ele está sendo confeccionado com o tamanho de 10,5 e 12. Então a implantação do poste de fibra visa ganhos operacionais e econômicos à imagem da empresa, né? Porque nós temos condições de levar ele com maior facilidade. Então, nas grandes cidades, cada ano acontece também acidentes com um poste de concreto, e aqueles locais onde ocorrem muito acidentes, a implantação hoje do poste de fibra. Então, a preferência da implantação de fibra são em locais com aborramento frequentes, né? E locais de difícil acesso, né? Morros, né? Então, nós temos lá, no caso, em comparação com o peso, né? Os de fibras, por ser mais leve, nós temos condições de levar. Só para vocês terem uma ideia, um D150 600, né, um B600 10,5, ele pesa 175 quilos. Já um B600 de concreto, o de fibra 175, de concreto 980 quilos. Então nós temos aí 175 e 980 quilos. Então é um peso significativo. Então nós temos condições de levar ele, né, o transporte, através de caminhões, né, nós podemos levar eles. Então, enquanto que o de concreto nós levaria, no caso, 35 postes numa carreta, já o poste de fibra eu posso levar o dobro. No caso, posso levar até 70 postes de fibra.
Posso levar ele individualmente, né, para locais de difícil acesso. Então, por ele ser leve, com 4 ou 5 eletricistas, eu consigo levar ele até o local da implantação. Também eu posso levar ele para ilhas ou no rio. Por quê? Porque ele boia. Então eu posso amarrar ele, prender ele do lado de um barco e levar ele até o local aonde eu vou implantar. Bom, os primeiros locais aonde a Copel colocou esses postes, primeiro foram na Ilha do Mel, né? Então foram 17 unidades na Praia de Encantadas e 2 unidades no Morro do Sabão. Por quê? Porque lá eram de difícil acesso, então houve a necessidade de se colocar, tendo em vista que o poste de fibra, ele tem uma vida útil de 80 anos, né? Em comparação com o de concreto, que chega aí em torno de 25 anos, então ele quase que dobra, né? Triplica, né, o tempo de vida. Também é colocado nas ruas, né? Aqui hoje de Curitiba, né? Colocados os postes de fibra também em locais onde há muito abarroamento. Agora nós vamos ver a confecção, né, de um buraco para estay de âncora. O estay de âncora é um equipamento que é usado, é um recurso que nós utilizamos nas linhas rurais para segurar o esforço que vai ser submetido à estrutura. Então nós temos a distância do estay, ele vai ser de aproximadamente a altura da onde vai ficar esse estay. Então o estay ele pode ser confeccionado, né? Ele pode ser instalado tanto na rede primária como na rede secundária. Então o ângulo que o estay vai formar, né, a cordoalha de aço vai formar em relação ao poste vai ser 45 graus. Uma vez definida a distância, nós acrescentamos mais 1,5 metro e fazemos um buraco de 1,5 metro, tendo em vista que a haste de âncora ela tem um comprimento de 2,40 centímetros. Então nós temos ali o estay primário e temos o estay secundário também, que leva-se também em consideração a distância e, uma vez definida a distância, somamos 1,5 metro com uma profundidade do buraco de 1,5 metro. Então, como podemos também observar através da tabela, nós temos ali a distância para tanto na face A como na face B. Então, na primeira coluna, aonde o estay primário vai ser fixado. Então, na face A, face cavada, face B, face lisa. Já a distância para o secundário, nós temos ali 7,40, 7,35 para o poste 9,5. E aí também as distâncias para o primário lá. Então, essas são as tabelas para dimensionar a distância do poste até o estay. A execução, então, verificar no projeto, coloquei os locais aonde vai se fazer o buraco para o estay, observa o tipo do solo, evitando, né, a cava em locais com rocha florada, evitando também a locação do estay, né, em área mecanizada. Observar são acima deve ser de responsabilidade do técnico da área. Bom, como nós tínhamos visto, então, além de nós observar lá na tabela a distância do poste até o olhão da haste de âncora, né, onde vai ser colocado o estay, nós acrescentamos mais 1,5 metro com a profundidade de 1,5 metro. Indica o local da abertura da cava, da cravação com o piquete. Após a abertura, se caso não for instalado o estay, logo em seguida deve ser coberto ele, né, para proteção. Bom, como podemos observar que a abertura do buraco de estay de âncora necessita-se fazer uma valeta, né? Essa valeta permite a acomodação
da haste de âncora, formando assim uma espécie de cachimbo, né? O pessoal chama de cachimbo isso. Essa valeta permite que a haste fique, na verdade, reta e não sofra deformação, quando submetida ao tracionamento do stay, preservando a galvanização da haste que vai ficar enterrada no solo, ok? Bom, depois do buraco pronto, nós vamos instalar agora o stay de âncora. O stay de âncora é aplicado somente na RDR, isso quer dizer, só na rede rural. E a finalidade dele é suportar o esforço a que será submetida a estrutura. Então, com dados especiais deve ser observado quando da aplicação, observando o tráfego de máquinas agrícolas, o tipo de área, se é agricultável, e ainda se a estrutura existente contém aterramento do stay, pois o rompimento do condutor poderá energizar o mesmo, provocando acidente. Bom, a aplicação do stay também se dá em vários terrenos, né? Em terreno firme, pântano ou ainda também em rocha. Então nós vamos ver agora os tipos de stay. Então primeiro, em terra firme. Então ele tem uma pedra ou a placa, né? Com a haste de âncora, né? Que vão ficar tudo isso enterrado lá no solo, né? Vista de cima, então ele também tem você só vai cavar o suficiente, vai fazer aquela valeta aonde você vai colocar o cachimbo. Hoje nós trabalhamos com a placa, né, de concreto armado e a pedra de stay. Então aí nós temos a figura, né, a fotografia da placa de concreto e da pedra de stay. Então essas são as peças utilizadas para a confecção do stay de âncora. Bom, as medidas que são dadas ali na tabela, ali na norma, né, elas são em centímetro. Bom, em pântano, ele também é colocado, só que aí é colocado dentro do concreto, aí coloca-se dentro do concreto, né? O tamanho do buraco e a quantidade é definida pela norma de dimensionamento de estrutura. A referência, né, o traço do concreto é o mesmo utilizado no poste. Isso quer dizer, uma porção, né, um volume de cimento, 3 de areia, 5 de pedra. Isso quer dizer, se eu usar um balde de cimento, eu vou ter que usar 3 baldes de areia e 5 baldes de brita. E o tempo mínimo, né, para a cura, né, é de 12 dias. Bom, a haste, quando é feita dentro do pântano, né, no brejo, ela é entortada. Essa haste, quando é entortada, ela deve ficar 10 centímetros dentro do concreto para que não haja corrosão, né, devido a você dobrar a haste. Bom, ela pode ser feita também na rocha, né? Aonde na rocha ela deve ser feita uma nata de cimento, sendo um volume, né, de cimento por 1,5 de areia. Então essa é a quantidade utilizada para se fazer dentro da rocha, né? E coloca-se a haste dentro dessa nata, aonde vai ficar prendendo, né? Bom, a haste de âncora deve ser sempre instalada com duas porcas para fim de garantir todos os filetes da rosca, né? Quando for fazer em rocha também. Bom, existem uns dispositivos de segurança que são utilizados na cordoalha, né? Então na cordoalha usa-se dispositivo de segurança. Então nós temos aí primeiro uma canaleta que é colocado para sinalização de máquinas agrícolas. Então nós temos 2 modelos, nós temos uma inteira e temos uma toda ela helicoidal, né? Que é colocada e amarrada
nesse cabo para evitar de que a máquina venha a bater, né, nesse cabo e romper ele. Também nós temos um dispositivo de segurança, que é a colocação de uma haste de âncora prendendo, né, a cordoalha, para evitar de que, se caso a pessoa venha a romper o cabo de aço, ele não encoste na alta tensão. Então nós temos normalmente a colocação de haste, evitando de que, se romper o cabo, ele não encoste nos cabos da alta tensão. Temos também um dispositivo também, que, se caso vier a romper o cabo, ele não encosta, se ele encostar, né, no cabo, na cordoalha, o cabo energizado, encostar no cabo do aterramento, do stay, ele venha a provocar o energizamento, né, do local. Então, para evitar isso, coloca-se o isolador. Então, para a utilização em locais onde não houver aterramento. Então, a rede de AT e BT, no caso do rompimento do jump, não possa energizar o stay. Então, aí nós utilizamos isoladores para isolar. Bom, a instalação sinalizamos a área, abrimos a cavas, instala o stay de âncora no solo, conforme o padrão, né? Então, o padrão é colocar a haste e a pedra, depois coloca-se as duas porcas, né? Coloca-se as duas porcas com a arruela, né? Então, coloca-se a arruela quadrada e duas porcas. Então, depois de feito isso, colocamos no buraco e fazemos o engastamento dele. Então, socamos a terra, deixando só a ponta, né, da haste para fora, em torno de 30 centímetros para fora ela vai ficar, né? Então, inspecionar o poste, verificar as condições, instalar a corda de vida, subir no poste levando a corda, instalar a chapa de stay ou a porca, né, a sapatilha e o parafuso no poste, fixar a chapa de stay, né, ou a porca olhel no poste, instalar a sapatilha por dentro da furação da chapa de stay, coloca-se o pré-formado, põe o cabo de aço, né, encabeça o cabo de aço. Se tiver baixa tensão, né, tiver aterramento, deve ter cabo de aço suficiente para poder também ligar esse cabo, né, do stay a baixa tensão ou aterramento. Depois coloca-se o pardal 2 no olhel, né, da haste de âncora, traciona a talha, né, vê o plumo do poste. Então, quando eu estou tracionando, eu tenho que ver o plumo do poste. Depois encabeço com a alça pré-formada. Então, vai ficar encabeçado com a alça pré-formada. Depois solta a talha manual, retira o pardal 2, mede seu cabo, a sobra 15 centímetros, corta ele, né, e faz o acabamento com o tempo do cabo. Corta as sobras com a serra de metais. Quando houver estar primário e secundário na mesma estrutura, eu for fazer o secundário, eu tenho que ver para não afrouxar o stay primário. Então eu tenho que tomar esse cuidado, né? Muito importante. E outra coisa também que é muito importante é quando houver o rompimento do acordoalha do stay, né? Ela deve ser substituída e nunca emendada. Isso é muito importante, que ela deve ser substituída, trocada por outra de mesma característica.